Toda quarta-feira é dia do Economia Direta e a gente está fazendo aqui, ao longo deste mês, uma série especial na Economia Direta sobre orçamento, com a repórter especialista em orçamento aqui da Rádio Câmara, que é a Silvia Munhato. E hoje o tema é fiscalização do orçamento. Não é isso, Silvia? Bom dia. Bom dia, Ana. E bom dia, ouvintes. Silvia, então, é possível saber detalhes da execução para cada cidade brasileira? Como é que é feita a fiscalização do orçamento da União pelo cidadão? Então, Ana, vamos começar então pela página da Câmara na internet, né? Que o cidadão pode encontrar uma ferramenta lá na página Orçamento da União. Vai em Orçamento da União e aí ele vai encontrar uma aba bem à esquerda da página, escrito Fiscalize. E nessa aba é possível abrir, então, a execução orçamentária geral, os convênios que são feitos com estados e municípios, e esses convênios podem ser de emendas parlamentares ou direto dos ministérios, né? E ainda outras transferências para estados e municípios. Na parte da execução do orçamento, é possível acompanhar a execução das emendas individuais e as de bancadas estaduais, dos parlamentares e do relator do orçamento. Então, essa é uma boa fonte de dados, né, para o cidadão, para saber o que propôs o parlamentar para cada local do Brasil, né? Já a execução geral do orçamento, ela é atualizada, é bem atualizada até setembro, a última vez que eu vi estava 26 de setembro, e tem várias formas de pesquisa. Um exemplo é a pesquisa sobre investimentos. É possível saber, por exemplo, que até agora menos de 30% dos investimentos previstos para o Ministério da Defesa para este ano foram pagos até agora. Mas de um total de 8,7 bilhões de reais, já foram empenhados, essa palavra quer dizer contratados, né? Cerca de 6,8 bilhões de reais. No Ministério da Educação, os investimentos previstos eram menores, de 5,1 bilhões, mas mais de 44% já haviam sido pagos, Ana. Silvia, então você está falando, né, tanto da questão da execução individual de emendas, também a execução geral do orçamento, né, o cidadão conseguir saber ali do que estava previsto, quanto que já foi efetivamente pago, quanto que está reservado. E como é que é possível saber os detalhes da execução para cada cidade brasileira? Por exemplo, a gente está aqui em Brasília. Como que o cidadão ele pode saber o que foi destinado para a cidade dele dentro do orçamento federal? Sim, tem várias pesquisas que chegam nesse nível de detalhe, né? No Ministério da Educação, por exemplo, né, que eu fiz lá uma pesquisa, selecionei, por exemplo, o estado de Pernambuco e o município de Águas Belas. Lá informa, então, que até dia 23 de setembro, o município recebeu 200 mil reais para apoio à infraestrutura da educação básica, que é um convênio que tinha, né? Essas informações também podem estar mais detalhadas, então, na aba Convênios, né, que está lá naquele Fiscalize, né? Podem ser feitos relatórios pelo autor da emenda, no caso de parlamentares, ou por localidade favorecida. Então, você pega o seu município mesmo, né? Ainda podem ser emitidos relatórios por partido e pelo órgão concedente, né? Para quem concedeu o recurso. Por exemplo, em Bambuí, Minas Gerais, que foi uma outra pesquisa que eu fiz, aparece um convênio, então, de 579 mil reais para a reforma de piso e substituição do telhado de uma quadra poliesportiva, ele cita até o local, né? E recapeamento da pista de caminhada. Quase todo o valor já havia sido contratado, mas nada ainda havia sido pago. Isso acontece muitas vezes, né, por conta da evolução das receitas, né, ou então do andamento da obra mesmo. E o município entraria, então, com uma contrapartida de 6 mil reais. Na aba Transferências estão disponíveis informações também sobre as transferências constitucionais obrigatórias, né, para estados e municípios, além das voluntárias, que são justamente os convênios e os acordos. Uma pesquisa também que pode ser feita por programação, onde se escolhe a área temática e o projeto de interesse de cada pessoa. Também é possível pesquisar a liberação de recursos para entidades privadas, Ana. Silvia, e no caso do Senado, né, é possível fazer pesquisa específica? Essa página do Fiscalize, a gente sabe que o orçamento é uma questão tratada tanto pela Câmara quanto pelo Senado. O que especificamente a gente pode falar da fiscalização no Senado?
Pois é, vai muito de cada um, né? Você tem que dar uma brincada ali na internet, na página da Câmara e no Senado, para ver qual que é a ferramenta que mais atende às suas expectativas, né? Na página do Senado tem o Siga Brasil. Ele privilegia uma pesquisa por temas. Então, você basta entrar então no painel Cidadão, e eu pesquisei, por exemplo, o tema ensino superior, porque quando eu coloquei lá universidade, que é o que eu queria saber originalmente, ele abriu uma seleção para todas as instituições federais, então teria que pegar uma instituição específica. Então, você vai aprendendo a mexer na ferramenta, né, mexendo mesmo. A pesquisa mostra, então, que para o ensino superior, em 2022, está planejado 34,7 bilhões de reais, mas 24,6 já haviam sido pagos até agora, e ele também tem um botão chamado bloqueado, que está bloqueado, para você saber exatamente o que foi contingenciado, né? Que são aqueles cortes que o governo reavalia a cada 2 meses, né? Se deve manter ou não. Nesse caso aqui não havia nada bloqueado para o ensino superior nessa data que eu pesquisei. Rolando a página mais para baixo, ele abre um gráfico de pizza para mostrar quanto aquela despesa representa do orçamento total. Então, no caso do ensino superior, deu 1,35%. Rolando um pouquinho mais para baixo, a gente vê que mais de 70% da despesa é pessoal, né? E outros 12% são manutenção, e em terceiro lugar, com um pouco mais de 6%, vem as bolsas, Ana. Silvia, agora essas ferramentas, seja a Fiscalize no site da Câmara, seja o Siga Brasil no site do Senado, a gente está falando do orçamento que está atualmente em execução, o orçamento de 2022, mas e o orçamento que está em discussão, o orçamento para 2023, que nesse momento está sob análise aqui dos deputados e senadores? É possível fazer algum tipo de pesquisa? Ele já é possível, já é passível de fiscalização, Silvia? De certa forma, sim, embora ele não esteja aprovado ainda, né, mas a tramitação dele é possível fiscalizar, né? O governo enviou o projeto para o Congresso no final de agosto, e em outubro agora começa a fase de recebimento de emendas, e o cidadão pode acompanhar a publicação dessas emendas a partir do dia 24 de outubro. Também serão feitas audiências públicas até meados de outubro para discutir o projeto. Vai ser apresentado, então, um relatório sobre as receitas, quando a Comissão Mista de Orçamento do Congresso vai avaliar, então, os parâmetros econômicos utilizados pela equipe econômica para elaborar o orçamento, por exemplo, inflação, crescimento econômico, né? E tem um outro relatório que vai avaliar se devem sair ou não do orçamento algumas obras consideradas irregulares pelo Tribunal de Contas da União. Em seguida, nesse processo, o relator geral vai fazer um relatório preliminar, e a partir daí vão ser feitos 16 relatórios setoriais, não? Senadores e deputados vão fazer esses relatórios setoriais, que são das grandes áreas do orçamento, né? Saúde, educação, infraestrutura, né? Para ver o que pode ser remanejado em cada área, né? Ou acrescido. Cada parlamentar tem direito a emendas individuais no valor de 19 milhões de reais cada um, né? Que geralmente ele destina para a região, para a sua região. E as bancadas estaduais têm outros 7,7 bilhões de reais para destinar, e o relator geral outros 19,4 bilhões de reais. No caso das emendas individuais e de bancada, cerca de 50% dos valores devem ir para a área de saúde, né? Portanto, então, o cidadão vale então a mobilização dos cidadãos agora, nesse momento, junto aos prefeitos e aos próprios parlamentares, né, para mostrar quais são as prioridades que ele acha que tem que ter na sua região, de alocação desses recursos. A ideia, Ana, é votar o orçamento de 2023 no plenário do Congresso até o dia 19 de dezembro. Tá ok, Silvia. Alertas aí super importantes e caminhos preciosos colocados pela Silvia Munhato para que o cidadão possa acompanhar de perto, seja a execução do atual orçamento, o orçamento que está em curso agora nesse ano de 2022, seja para o orçamento de 2023, que nesse momento está sob análise dos deputados e senadores, precisa ser votado pelo Congresso, e que é possível acompanhar, como a Silvia aí mesma destacou, a questão da alocação de emendas, audiências públicas, tem todo um cronograma de tramitação do orçamento de 2023 até a votação dele, de fato, com previsão no dia 19
com previsão no dia 19 de dezembro, não é isso, Silvia? No plenário do Congresso, 19 de dezembro. Exatamente, 19 de dezembro. Silvia Munhato, muito obrigada, Silvia, com a gente fazendo, então, durante esse mês aqui, uma série especial sobre o orçamento no quadro Economia Direta. Obrigada, Silvia, até a próxima. Até a próxima, bom dia a todos e não deixe de votar no domingo, hein? Certamente importante para a democracia e é o orçamento que está sendo discutido aqui, não é mesmo, Silvia, que vai ser o orçamento a ser executado no próximo governo. Obrigada, Silvia, um bom dia. Até mais.